Olá pessoal, estamos em Caxias do Maranhão, mais precisamente no Palácio Episcopal de Caxias, conhecido como a Casa do Bispo. Foi construído aqui em 1945, portanto tem 80 anos de existência. É um resgate assim, arquitetônico da cidade, porque o estilo dessa estrutura ela é basicamente formada pelo estilo colonial eclético, que é justamente a junção do estilo neoclássico, arte deco, barroco, contemporâneo, gerando consequentemente ao colonial eclético. Formada, tá? Ela tem aqui, olha só, ainda, né, do estilo neoclássico, a simetria, tá? A simetria, as duas colunas, o rebuscamento geral da estrutura. Nós temos a fachada com os capiaços, a platibanda em cima, tá? Vários vãos. Nós temos aqui 16, praticamente 16 janelas, tá? E nós temos esses detalhes aqui construtivos, que também pode ser construído como vão de janela. Além do mais, essa estrutura, ela é uma estrutura que faz parte do acervo da cidade com relação à arquitetura e também com relação à história da própria cidade, já que essa estrutura, esse prédio, o palácio, ele foi construído pelo bispo, tá? Que na época ele tinha bastante recursos e trouxe para a cidade, e para a cidade, essa estrutura, esse prédio, esse palácio. Então vamos conhecer essa estrutura, vocês vão gostar bastante, tá? Eu vou lá entrar agora aqui para conhecer um pouco mais, tá? Aqui dá para olhar os capitéis, os beirais, os detalhes construtivos. Então olha só, ela tem dois pavimentos, tá? São dois pavimentos e uma estrutura que tem vários cômodos, tá? Tem um museu, tem a parte relacionada à área de serviço, tem a parte de circulação, biblioteca. Vamos conhecer um pouco mais aqui do Palácio Episcopal de Caxias, a Casa do Bispo, que é na realidade uma relíquia arquitetônica no estilo colonial neoclássico. Vamos lá? Então, aqui no hall de entrada nós temos os brasões da Diocese de Caxias e a imagem nacional dos remédios. Aqui é a Galeria dos Bispos, nós temos aqui várias imagens. Dom Luiz Marelim, primeiro bispo de Caxias, Dom Jorge Tobias, Dom Luiz D'Andrea e na sequência Dom Wilson Basso. Esse bispo ele é o bispo de Imperatriz atualmente. Então aqui na Galeria dos Bispos, né, as imagens aqui de Cristo crucificado, algumas fotos, a foto inclusive aqui do Papa João Paulo II. Aqui do lado nós temos mais quadros dos bispos e o escritório onde o bispo despacha. Na sequência, aqui nós temos a copa, cozinha e refeitório, né? Onde nós temos um volume de informação bem interessante, a começar por essas colunas, a mesa, as portas com suas bandeiras, as esquadrias de madeira e suas bandeiras, tá? As imagens, a mesa, ao fundo, né, dá para ver justamente um quadro de Nossa Senhora dos Remédios, e do lado esquerdo e do lado direito, né, onde fica justamente os vidros, né, relativos a copos e adornos, né, o forro, tá? É interessante que essa estrutura toda já tem 81 anos de existência e foi construída por Dom Luiz Marelim, que era um bispo que tinha uma certa condição financeira e justamente com a igreja presenteou a cidade, né, com essa estrutura. Aqui nós temos um quadro que mostra a Catedral Nossa Senhora do Remédio, e lá no fundo o Morro do Alecrim, tá? Bem interessante. Tá aí o relógio, né, acima, né. Aqui adentrando o palácio, nós temos essa área externa. Esse piso aqui ele foi confeccionado aqui na própria obra durante a construção do palácio. Um técnico de Salvador veio e ensinou aqui ao pessoal a construir esse tipo de lajota, né? Que depois foi aplicado largamente em grande escala em Caxias. Aqui mais um banner mostrando a Diocese de Caxias, sua amplitude. Obviamente que ela está em expansão, tá?
acesso ao segundo pavimento, mas vamos conhecer um pouco mais aqui ainda no térreo. Aqui no fundo nós temos as esquadrias e aqui uma sala de treinamento bem arejada, com suas janelas, cadeiras, área de treinamento e cursos, né, relativo à questão religiosa. As imagens da Senhora dos Remédios, tá? Aqui do fundo as esquadrias e um ripado. Nós temos aqui mais uma sala, que é aqui é a capela, tá? A capela do Palácio do Bispo. E dá para ver nitidamente aí que a estrutura, né, é ampla, com o pé direito bastante alto, esquadrão bastante alto. Aqui é o púlpito, tá? Onde, né, se faz aí tipo um confessionário. Mais brasões relativo aos bispos, as portas. Um destaque bem interessante são as dimensões das portas, né, suas bandeiras. Aqui nós temos a voluta, que é justamente uma peça que de alguma forma é aplicada lá no cajado do bispo, tá? Mais banners, a sala, subindo aqui ao segundo pavimento, dá para ver aqui, olha só, um detalhe bem interessante, que é o espelhamento do piso com o forro, tá? Para um prédio, um edifício de 81 anos, ele está bem conservado, né? Uma imensidão de informações, as esquadrias com suas bandeiras, a iluminação natural, as venezianas, as folhas, tá? Olha que interessante, os detalhes construtivos em madeira, os quadros relativos ao histórico, o resgate histórico, né? Aqui nós vamos acessar aqui justamente uma sala onde você consegue ver, né, a parte inferior do hall de entrada do palácio. Aqui, onde antigamente os bispos, quando queria falar para seus, né, súditos fiéis, ele vinha aqui e abria aqui uma porta dessa e tem acesso à rua, tá? E aí de um contato direto com o público. Novamente aqui na sala, tá? A escadaria que dá acesso ao segundo pavimento. Nós estamos no segundo pavimento e veja a riqueza de detalhes, né, construtivos. Aqui é a biblioteca. A biblioteca é bastante interessante porque ela tem um acervo bastante grande, imenso da história religiosa de Caxias e consequentemente da própria cidade de Caxias e do Maranhão, obviamente, né? Estão passando por um processo de digitalização, tá? Mas dá para ver aqui que o piso é de taco de madeira, tá? Os livros contendo aí a bandeira, olha só a bandeira aqui da porta, né? Contendo a história de Caxias, e, obviamente do Maranhão e do Brasil. Um quadro de Dom de Cônego Anderson Guimarães, que foi o fundador do Colégio Diocesano em Caxias, diga de passagem, tá? Mais livros e olha só essa máquina aqui da tilografia, bem interessante, né? Mais quadros sobre os eventos das cidades e outras épocas, tá? E que é um resgate cultural muito forte, tanto religioso como arquitetônico, né? Devido ao detalhe construtivo, ao taco de madeira, tá? E em cima forros de madeira, os corredores bastante amplos. O que chama a atenção também aqui é o grau de conservação da estrutura, muito legal, tá? É uma riqueza de detalhe muito grande em termos de arquitetura, em termos de conhecimento e informações sobre a história de Caxias. Outra coisa importante aqui é justamente essa parte aqui, que é a parte de acesso. Muito legal, valeu a pena conhecer essa estrutura, né? E aqui com o nosso bispo Dom Sebastião. Já também para agradecer a administração do Palácio Episcopal de Caxias, Maranhão, pela liberação, né, a visita técnica. Parabenizar pela gestão e conservação dessa estrutura tão importante, não só no aspecto arquitetônico, mas religioso de Caxias, sobretudo.